Oi, gente, eu sou Virna Lima, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa versão adolescente e o que ela tem para nos ensinar. Eu lembro que na minha época de adolescente, como todo adolescente, tem uma necessidade muito de pertencer a grupos, de querer ter amigos e querer ser acolhido, né, em diversos grupos. Então a gente quer se encaixar em vários grupos. Quanto mais a gente for querido, assim, a sensação de acolhimento e de segurança interior parece que aumenta, né, nesse caso da adolescência. E eu noto que quando a gente vai envelhecendo, noto com os pacientes também que eu atendo, a gente vai se desapegando dessa necessidade de ser tão querido assim. E você vai descobrindo mais sobre você, bancando mais aquilo que você não faz tão bem, né? Isso com experimentos do ambiente também, e acolhendo mais os teus pontos fortes, mostrando mais os teus pontos fortes sem tanto medo, sem tanto receio, e confiando mais naquilo que você faz bem. Então, essa necessidade de pertencer a muitos grupos, como o adolescente tem, já vai perdendo sentido com o passar do tempo. Quando você chega ali, né, nos 27, 30 anos, isso acaba ficando mais sem sentido. E o quanto que isso é importante, né? O quanto que isso dá autoestima. Você bancar os seus pontos fortes e entender aquilo que você não faz tão bem, aquilo que não funciona pra você. Porque às vezes o que funciona pro outro não necessariamente é o que vai funcionar na tua vida. E aí tudo bem o outro se destacar em uma área e você não, porque aí você se destaca em outra área que daí o outro não se destacou. Então a gente tem essa pluralidade de identidades. Quando a gente vai ficando mais velho, a nossa identidade, quem nós somos, o que nos caracteriza, aquilo que é prioridade na nossa vida vai ficando mais em evidência, porque quando você tá na adolescência, fica muito aquela sensação de que você pode fazer tudo, né? E de que você pode ir para muitos lados. Então, o grande perigo da adolescência é essa falta de foco também, é essa falta de visibilidade da tua identidade, daquilo que você pode e quer ser. E aí, quem é nerd, quando falam que é nerd, você não quer ser chamado de nerd, porque aí, né, ser nerd é ser sem graça, e aí você quer ser descolado, mas você quer ser descolado e ao mesmo tempo não quer ser vagabundo, e você quer ser inteligente. E aí, sabe, você fica com vários pezinhos em várias coisas, que é uma característica dos milênios também, da geração Y, que é a minha geração, que é provavelmente a geração que tá vendo esse vídeo aqui, que é uma geração que quer ser de tudo um pouco. E o problema de ser de tudo um pouco é que a gente gera um grau de pressão e ansiedade também para alcançar muitas frentes que nem sempre vão ser possíveis naquele momento. Isso aumenta a nossa ansiedade, aumenta a nossa autocobrança, que é uma emoção muito característica também dos millennials. Os millennials são a geração mais ansiosa que tem, assim, porque justamente porque quer ser de tudo um pouco e às vezes esse tudo ao mesmo tempo, e a gente confronta a realidade e a realidade não permite que isso aconteça, né? Muitas vezes não dá pra ser tudo ao mesmo tempo de fato. E será que você precisa, né, ser tudo ao mesmo tempo? Porque às vezes o que a gente deseja nem sempre é de fato o que a gente quer. De fato, o que a gente deseja nem sempre é de fato o que vai nos fazer bem, realmente, mas é aquilo que muitas pessoas gostariam ou nos venderam que ia ser legal para nossa vida, mas nem sempre é aquilo que vai nos fazer bem de fato. E você tá fazendo essa distinção, né? Conforme você vai vivendo, de que, ai, o outro me vendeu certa narrativa de vida e você tá dominando a tua narrativa de vida. Acho que essa é a grande sacada quando você sai da adolescência, né? Você domina mais a tua própria narrativa, você conta mais a tua própria narrativa, sendo mais agente dessa narrativa. E não deixam que contem essa narrativa de qualquer jeito. Porque as pessoas vão olhar pra gente e vão pregar várias peças ali, vão colocar rótulos, vão colocar estereótipos, vão falar, ai, você é a patricinha, ou você é muito descolado, ou você, como se você fosse só aquilo. E de repente, quando você vive na tua própria pele, você tem uma dimensão muito mais multifacetada, uma visão muito mais 3D daquilo que você realmente é. Porque você viveu vários contextos e você viveu muitas experiências muito no privado. O amadurecimento nem sempre
é através das experiências externas. Ele acontece também internamente antes de passar por experiências externas. E aí, você tendo essa vivência com você mesmo, você sendo íntimo de você mesmo, você consegue ter uma outra narrativa acerca dos fatos e acerca do teu posicionamento da vida. E nem sempre você precisa estar se justificando também. Isso também é um grande ganho depois da adolescência, né? Porque o teu adolescente, muitas vezes, ele é aquele adolescente que ele se afeta muito, ele às vezes tem a necessidade de se justificar para muitas pessoas para ser querido. Quando você passa dessa fase, você vê que você não precisa estar se justificando o tempo todo. Ai, deixa a pessoa achar aquele estereótipo de você e tudo bem, vira a página. Nem todo mundo vale a pena, né, você bater boca, você questionar ali. Muitas vezes existem comentários que você simplesmente deixa passar e a vida que segue. E é muito interessante, né? Um outro ponto do adolescente também que o adolescente tem a nos ensinar, que o adolescente geralmente ele corre riscos e ele é muito corajoso justamente para se testar, para abrir novas portas, abrir possibilidades, e a gente vai ficando mais medroso em alguns aspectos quando a gente envelhece, né? Essa tendência. E resgatar um pouco dessa coragem do adolescente, de abraçar novos projetos, de fazer acontecer. Que o adolescente tem muito isso nele, né? Quando você é jovem, ele é adulto jovem também, você tem isso de abraçar novas frentes e criar e fazer acontecer, sem muito medo, confiando de que você vai achar uma solução, você vai achar uma resposta. E a gente vai perdendo um pouco isso quando a gente envelhece. Resgatar um pouco isso, manter essa chama sempre viva do novo, da criação. Essa alma, né, jovem, jovem não significa, não é sinônimo de maturidade, mas jovem no sentido de tá brotando ali, é uma semente que tá se florescendo, né, tá construindo. Isso é muito legal quando você é adolescente. Eu lembro que, meu Deus, eu fazia umas loucuras, assim, eu não ponderava os riscos de algumas atitudes que eu tinha. E hoje eu jamais faria, porque eu sei que envolvem muitos riscos, que eu tenho mais a perder, e quanto mais velho você vai ficando, mais você tem a perder também, né? E aí você vai ficando mais medroso por conta disso. Mas eu olhava assim, eu fazia umas loucuras, eu nem sabia, eu não tinha a menor ideia do caminho que eu ia percorrer, mas eu abraçava e era isso e tava topando. E hoje eu vejo que não, que calma, né? Quando eu vou escolher alguma coisa, eu avalio muito bem, eu me organizo pra caminhar, pra fazer esse trajeto. Uma habilidade que eu ganhei muito foi a organização. Ao longo do tempo eu era uma pessoa zero organizada, eu era muito desorganizada. E a maternidade, inclusive, me trouxe isso, né? De, nossa, se eu não. Eu sem empregada em casa, sem babá, né? Só com escola, sem família pra me ajudar, porque essa é a minha realidade hoje. E se eu não tiver organização, trabalhando fora, sendo mãe, sendo mulher, sendo esposa, não dá pra conciliar tantas coisas. Então eu aprendi a ser organizada, foi uma habilidade boa que eu ganhei, né, a trancos e barrancos. Mas essa característica da adolescência, do ser corajoso e se jogar, eu sinto falta muitas vezes disso, né? E essa é uma habilidade que o adolescente tem e eu acho muito lindo. E a versatilidade também de mudar de um contexto pro outro e ao mesmo tempo ali ver o que aquele contexto tem para te oferecer sem muitas hesitações, sem muitos questionamentos, sem muitos porquês, e simplesmente observar. É muito interessante esse jeito camaleão que muitas vezes o adolescente ele traz com ele. E que a gente tende a acabar perdendo isso na fase mais adulta. E a gente olhar que alguns traços, assim, dá pra gente manter, dá pra gente nutrir, dá pra gente resgatar com sabedoria, né? Usando a nossa mente sábia. Não com tanta intensidade, mas de acordo com aquilo que o contexto tá pedindo. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse.